beleza? Então olha só, depois de vocês compreenderem a questão da sociedade simples, da sociedade complexa, nós vamos passar a estudar as sociedades complexas de forma mais, vamos dizer assim, veementemente, né? De forma mais direta, porque são essas sociedades complexas que vai dar origem ao modelo que nós vivemos hoje. São essas sociedades complexas que vão dar a ideia de algumas palavras-chave que nós vamos falar aqui, que são extremamente importantes para o nosso curso de História. Palavras como divisão social do trabalho, palavras como Estado, palavras como religião, palavras como aparelhos ideológicos, palavras como controle social. Aparelho ideológico, controle social, Estado, religião e política, e centralização política, são palavras importantíssimas para o curso de História, beleza? Então, uma das coisas que caracteriza o estudo de História é nós termos as chamadas classes sociais, beleza? O que são as classes sociais? São classes que permeiam uma sociedade da qual elas estão convivendo de forma harmônica, muitas vezes, na grande parte, de forma conflitante, entre cada uma defende os seus interesses. Essas classes sociais, elas são geralmente indicadas nas chamadas pirâmides social, onde nós temos no topo, no ápice, as elites e na base, aqueles que levam o Estado nas costas, levam a sociedade, aqueles que são chamados explorados ou a base da pirâmide social. Então, quando você fala assim, André, quem é que está no ápice da pirâmide social? Aqueles que controlam o Estado, aqueles que controlam as elites, né? Que são as elites, aqueles que dominam a grande parte das camadas inferiores, né? Que é a base da sociedade. Tentar compreender essa relação de classes é um dos principais objetivos do ensino de História. Como se dá essa relação? Como ela se conclui, né? Como ela vem caminhando ao longo dos séculos, né? O que faz uma minoria controlar uma maioria? Isso é de extrema importância na compreensão do curso de História. Porque é basicamente isso que nós vamos tentar analisar. O que faz uma minoria controlar uma maioria? O que faz uma elite controlar uma base que vive muitas vezes na extrema pobreza, na miséria? Bem, esse é o nosso primeiro bate-papo aqui agora. Então, o que determina fazer com que uma pequena parte da sociedade controle a grande maioria? Nós vamos então estudar a partir de hoje, a partir de agora, uma das coisas mais importantes da sociologia, da história e da política, que são os aparelhos ideológicos, aquilo que forma a nossa forma de pensar, aquilo que forma o nosso pensamento, aquilo que constrói, né, as chamadas ideologias. Então vamos lá. Os aparelhos ideológicos, é óbvio, eles são controlados por aqueles que controlam o poder, pelo Estado, por aqueles que coorganizaram as os chamados controles sociais. Permita o seguinte: quando o homem se torna sedentário, começa a surgir uma coisa chamada divisão social do trabalho. Isso é complexo, mas dá para compreender. O que é a divisão social do trabalho? É quando surgem novas funções dentro de uma sociedade. Surge o caçador, que já existia lá no nomadismo, mas surge o agricultor, surge o cara que faz previsão do tempo, surge o cara que vai capinar, que é o cara que vai ficar com a enxada na agricultura, o agricultor, surge o cara que vai ter o conhecimento para desviar o rio, surge o cara que vai defender e surge principalmente o guerreiro. Aquele cara que vai defender o espaço. Afinal de contas, você ocupar uma área que você pode viver em sociedade ali, essa área era desejada por outros grupos. Então você tinha que fazer o quê? Você tinha que defender, você tinha que conquistar escravos para fazer com que aquelas pessoas trabalhassem em funções cada vez mais manuais e mais pesadas. Nesse sentido, nessa divisão social do trabalho, que é dinâmica também, hoje nós, por exemplo, temos novas profissões que antigamente não tinham. Eu tenho um curso de datilografia, de telex. Antigamente eu já trabalhei como operador de fax. Eu falei grego aqui para várias pessoas que nunca ouviram falar disso. Por quê? Porque a divisão social do trabalho, as funções que existem na sociedade, elas são dinâmicas, elas não são estáticas. E dentro dessa perspectiva, existiam profissões mais especializadas, mais privilegiadas do que outras.
Então, nesse campo de privilégios, assim como hoje também existem profissões mais privilegiadas do que outras, naquela época o guerreiro era o grande privilegiado. O guerreiro ele tinha terras, ele ganhava terras, o guerreiro ganhava privilégios, porque era considerada a função mais o que? Importante. No momento em que os guerreiros começam a ter privilégios, começa a ter também uma desigualdade o quê? Social de outras profissões. Então você tem que criar mecanismos que legitimem essa desigualdade social para que a base não se revolte. Essa legitimação ela vem através dos aparelhos ideológicos. E o que são os aparelhos ideológicos? Os principais são a religião, que legitimava que o homem que tinha força era abençoado, era o presente dos deuses. O Estado, que é quem constrói as leis, e logo leis para beneficiar esses privilegiados. E você tinha outros mecanismos de controle, como a própria cultura, outros mecanismos de controle, como o próprio comportamento do corpo de uma sociedade. Então, você entender que a religião, o Estado, as leis, os aparelhos ideológicos como um todo, ele cumpre uma função de dominação, é de extrema importância para a compreensão do produto histórico. Não é à toa que em Roma houve uma especialização desse aparelho ideológico com a política circense, com a famosa política de pão e circo, que é uma das coisas que a gente já vai ver na próxima aula, que a gente já vai trabalhar Grécia e Roma nessa semana ainda. Então, você ter a compreensão desses aparelhos ideológicos, que a forma de pensar ela é construída, ela não é simplesmente oriunda do pensamento do indivíduo. A ideologia é um comportamento, é um processo oriundo do corpo social. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, gente, o que é um homem bem-sucedido? Imediatamente vem na sua cabeça a compreensão de um homem bem-sucedido, né? Esse homem bem-sucedido, ele provavelmente não vai andar de ônibus, ele provavelmente vai ter o carro dele, ele provavelmente vai morar numa casa confortável, ele provavelmente vai ter bens, porque a ideia de bem-sucedido na sociedade capitalista é ideológica, né? Ela é construída na cabeça das pessoas que busquem aquilo, que busquem a ideia do que é o cara bem-sucedido. Recentemente eu estava vendo uma música que falava assim, eu acho que é de Safadão, alguma coisa assim, falava, vamos fazer uma música aqui que é muito bom, a gente venceu, nós conquistamos tudo, vencemos na vida, demos certo. Aí começa uma música meio coach, né, que fala, vai lutar, vai vencer, ou seja, é a ideia de que eles se deram bem. Por que eles se deram bem? Porque eles estão ricos. Isso é ideologia. Ideologia é a compreensão de que você só está bem se você estiver o quê? Bem financeiramente. É a ideologia do momento que nós estamos vivendo. É a compreensão do mundo que nós temos hoje. É lógico que nós estamos estudando aqui a formação do sedentarismo, que é uma compreensão que a gente vai estudar lá no Egito. Aí você vê que a religião tinha uma importância gigantesca no Egito, porque o faraó era o próprio Deus. Porque a cobrança de imposto era obrigatória por lei. Então você tinha dois aparelhos ideológicos determinantes ali para controlar a população. A religião e o Estado. É o que nós chamamos de aparelhos ideológicos. Então, é importante vocês compreenderem que para a sociedade sair lá do Egito, Mesopotâmia, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea até os dias atuais, foi necessário que ocorresse um controle sobre determinante parte da sociedade, para que essa determinada parte da sociedade soubesse, entre aspas, aceitar o seu papel diante da sociedade, não questionar muitas vezes, e muitas vezes aceitar, seja por medo das leis ou por medo da religião. Quantas vezes eu, por exemplo, pensei em furar um iogurte nas lojas americanas, mas eu via que ninguém estava vendo, mas eu lembrava de Deus. Deus vê tudo que a gente está fazendo. Então, se você não obedece à religião, você obedece às leis. Se você não obedece às leis, de alguma forma você obedece à religião. Isso são os chamados aparelhos ideológicos. E quando você questiona, ou questionava, ou questiona nos dias de hoje, seja o Estado, seja a religião, você sofre o quê? Uma sanção. Você sofre uma sanção no sentido de ser castrado daquela sua vontade, porque você não pode romper esses aparelhos ideológicos. Afinal de contas, a sociedade, a elite, aqueles que controlam o Estado, aqueles que controlam os aparelhos ideológicos, tudo que eles querem é um fenômeno chamado previsibilidade. O que é o direito? Nada mais, nada menos do que
uma forma de controlar a população para que tragam comportamentos previsíveis. Quando você parte para a imprevisibilidade, você é questionado, você pode ser preso, você pode ser morto. Quem eram os revolucionários ao longo da história da humanidade? Foram aqueles que quiseram romper com o status quo de alguns, foram aqueles que quiseram romper com o Estado, né, organizado, foram aqueles que quiseram romper com a estrutura idealizada pela elite local. O que aconteceu com os revolucionários? Morreram. De Jesus para cá, os revolucionários morreram, ou morrem, não é verdade? Então, a gente parte dessa introdução histórica, parte desses principais assuntos que vocês têm que entender, têm que compreender, precisam estar antenados sobre o papel dos aparelhos ideológicos, o papel da igreja, o papel do Estado, a função social de cada uma dessas organizações no sentido de controle de uma sociedade. Ou seja, a sociedade ela é formada em camadas sociais e essas camadas sociais elas vivem, entre aspas, harmonicamente com alguns conflitos, mas é importante nós pensarmos assim, por que a base não se revolta? Porque a base é controlada. A base é controlada pela religião, a base é controlada pelas elites, pelo Estado, pela própria cultura. Então, quando eu crio assim, os 10 mandamentos, eu não cobiço, não posso cobiçar as coisas alheias, é porque eu não posso cobiçar a riqueza do cara rico. Eu tenho que me conter com o que Deus me deu. Né? Vários ditados falam e tentam justificar essa pobreza. Né? É mais fácil passar um camelo num buraco de agulha do que um rico no reino dos céus. Como se o rico não fosse para o reino dos céus. Como se você entendesse que se contentar com aquela famigerada situação fosse importante para você pagar seus pecados, ficar resignado a uma salvação. Então, se você estudar qualquer religião, qualquer uma, ela vai ter essa função de não querer mudanças no corpo social. Ela vai querer que a sociedade se mantenha exatamente da forma que ela está. Beleza? Então, essa é a segunda parte dessa primeira aula e logo nós estaremos gravando outras aulas para que a gente possa vir a estudar história, os fatos históricos, já com essa base que nós possamos, para que a gente possa caminhar de forma mais consistente. Beleza? Um abraço a todos, André Moraes, e a gente já vai fazer o grupo no WhatsApp. Um abraço.